O tema de hoje é dependência emocional. E para provocar vocês, no bom sentido, para provocar no sentido de assim, fazer vocês pensarem, separei aqui 3 perguntas que pode ser muito bacana para vocês, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Você sente que sem ele você não vive? Sabe, dá uma aflição quando você pensa na possibilidade de vocês terminarem? Você fica angustiada quando ele viaja? Quando ele viaja parece assim que você tá meio sem rumo, meio sem lugar. Você sente assim? E uma última pergunta. O relacionamento tá ruim e você não consegue terminar? Bem, essas são uma das possibilidades de dicas, se você respondeu sim para uma dessas perguntas, de que pode ser que você tenha dependência emocional com seu companheiro. Lembrando que dependência emocional nem sempre é só com o companheiro, tá? Você pode ter dependência emocional com amizades, com mãe, com pai. Então, Seja bem-vinda. Essa live é pra todo mundo, assim, mesmo que você não esteja com o companheiro agora, é possível que você tenha uma dependência com uma outra pessoa, tá? Então tá, fiz essas 3 perguntas, essas 3 provocações. Qual que é o meu intuito hoje na live? Vai funcionar assim. A primeira parte, eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é uma dependência emocional. Que às vezes a gente usa, é um termo meio técnico, né? Dependência emocional e tal. Então a primeira parte eu vou explicar pra vocês exatamente o que é uma dependência emocional, quais são as características de uma pessoa que é dependente emocionalmente. E a segunda parte eu vou já trazendo a solução, porque se você identificar que você é dependente emocional, você vai precisar de uma solução, certo? Então eu vou trazer pra você 4 soluções logo no finalzinho da live de hoje que vão te ajudar e muito. Então fica comigo até o final, porque primeiro a gente fala de problema, mas depois a gente fala de solução. Porque aqui a gente só não joga assim os problemas, não. A gente fala, mas também mostra a solução, não é mesmo? É a melhor coisa que tem. Olá, pessoal. No meio da live eu vou dar um oi pro geral, pra quem eu ainda não dei oi, tá? É quase irresistível pra mim falar oi pra vocês. Sejam muito bem-vindos todos que estão vindo, todos que estão entrando. Bem, o que seria uma dependência emocional? Dependência emocional é quando eu preciso de alguém, de uma pessoa, pra me auxiliar, tá? É como se eu me sentisse, sabe aquela história da metade da laranja? É bem isso. É como se eu sentisse que eu preciso de uma metade pra me completar. A dependência emocional, então, em termos curtos, assim, a gente pode dizer que é eu necessitar de alguém, eu precisar mesmo de uma pessoa perto de mim. Eu sinto que eu preciso de alguém. E aí, por que eu sinto assim? Eu sinto porque eu sinto que essa pessoa me faz feliz, que eu só vou ser feliz com alguém. Eu sinto isso porque eu sou muito insegura, às vezes, pra pensar, então eu sinto uma necessidade de estar com alguém. Aí eu coloquei até aqui, ó. Então, algumas coisas que as pessoas sentem. Que preciso dele, você me completa, eu preciso de você pra ser feliz, pra pensar e pra resolver problemas. Ah, essa é boa. Não, essa não é boa. Essa é boa, sim, de vocês analisarem, né? Às vezes eu falo que umas coisas é boa, não é que uma patologia é boa, tá? Mas é boa pra vocês sacarem. Resolver problemas. Às vezes, vocês vão ver que eu vou falar mais pra frente um pouquinho, que pessoa com característica de dependência emocional, ela tem muitas dúvidas, às vezes pra escolher uma roupa. Ela fica indecisa e precisa de alguém que fale, né, pra ela que essa roupa tá beleza ou não. Vocês vão ver que daqui mais pra frente eu vou falar o que tem a ver a dependência emocional com toda aquela característica que a gente estava falando, né, dos manipuladores. Será que dependente emocional anda com manipulador? O que vocês acham, hein? Vocês acham que sim ou não? Vocês acham que tem a ver? Que é um casal que se completa? Um manipulador e um outro dependente emocional? O que vocês acham que dá? Dá muita treta, né? Porque um dependente emocional, ele pede um manipulador. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? Mais um motivo pra você, se você for um dependente emocional, você mudar essa sua característica. A Daisy falou, né? Com certeza tá ruim. Com certeza. Então vamos lá. Algumas características. Tem uma coisa também interessante. Eu vou fazer uma analogia que talvez ajude vocês a entender o que é um dependente emocional.
Não tem pessoas que são dependentes de álcool? Tipo assim, elas acreditam que se eu não consigo me divertir se não tiver álcool numa festa. Sabe aquela associação que elas fazem? Então, o dependente emocional, ele faz o mesmo tipo de associação. Eu não consigo ser feliz sem ele. Eu não consigo ser feliz sozinha. Então, quando a gente fala de dependência, é a mesma ideia de uma dependência de alguém que é alcoólatra, por exemplo, ou de um drogado é ótimo, né? Ou de um drogado. É ótimo os ao vivo. Os meus erros de português aparecem gritando. Então tem os drogados também. É que é a mesma relação. Que eu sinto que eu necessito disso. Sem isso, parece que eu me desmancho. Então o dependente emocional é exatamente isso. Ele sente que ele precisa, mas é de uma pessoa. É como se ele fosse viciado numa pessoa. E aí, por isso que é tão difícil, às vezes, romper uma relação. Lembra das perguntas, as primeiras que eu fiz pra vocês? Então, das perguntas, o dependente emocional muitas vezes não consegue se desligar de um relacionamento, por pior que esteja. Mas vamos lá para as características de uma pessoa que é dependente emocional. Primeira característica, o dependente emocional busca certezas no outro. O que seria isso? Seria basicamente, gente, ele buscar que o outro dê o direcionamento para ele. Então vamos supor, coisa simples do cotidiano, tá? Olha, eu vou escolher uma roupa e eu sou uma pessoa dependente emocional, isso significa que eu sou uma pessoa muito insegura. Eu não tenho a confiança suficiente em mim em dizer, olha, essa roupa tá ótima, vou levar. Não, o dependente emocional, ele fala assim, eu gostei dessa roupa, mas deixa eu ver o que fulano acha. Aí ele pega o celular, os dedinhos nervosos e vai, tira uma foto e pergunta pra fulano o que ele acha. Então, o dependente emocional, ele busca no outro a certeza que ele não encontra nele mesmo. E, aliás, o dependente emocional busca muitas coisas no outro que ele não acha nele mesmo. Embora ele tenha, ele desconhece que ele tem. Então, ele vai sempre estar ali buscando no outro algo que lhe falta ou que ele acredita que lhe falta. Beleza, essa é a primeira característica, né? É buscar a certeza no outro. Segunda característica muito comum em pessoas que são emocionalmente dependentes é a vulnerabilidade. Isso daqui vai ter diferentes graus, tá? Mas só que o dependente emocional, ele vai sempre se sentir muito vulnerável. Ele vai se sentir muito assim, vítima do mundo. Ele tem até uma certa... É como se fosse assim, uma certa medo de que as pessoas os persigam. Então ele é até meio obsessivo, assim. Ele acha que as pessoas estão falando mal dele, qualquer coisa que falam ele acha que é sobre ele, que é uma coisa pejorativa nele. Então, vai percebendo, gente, vai percebendo como é que é o perfil. É uma pessoa que ela tá cheia de incertezas. Primeiro ponto é esse, então ela é cheia de incerteza, precisa de alguém que vai ali e fala, não, esse jeito tá certo, precisa de alguém que fica ali confirmando frequentemente, e é uma pessoa também que se sente muito vulnerável. É uma pessoa que ela sente vítima do mundo mesmo, parece que todos estão contra ela. Então, ela não tem confiança de se expor, por exemplo, porque ela se sente vulnerável. Olá, Simone! Uma terceira característica é que, bem casado com essa vulnerabilidade, com essa dificuldade de decisão, é que a pessoa dependente emocional, ela também tem muita dificuldade de se colocar. Aqui que é a tampa da panela da pessoa manipuladora. A pessoa que tem... vamos pensando, gente, vamos pensando comigo, tá? Josileia, se você tá identificando, fica aí até o final, porque eu vou dar dicas muito boas para vocês poderem sair desse padrão, tá bom? A dificuldade de se colocar é assim, ela já se sente menos do que o outro, certo? Ela sente muita vulnerabilidade, ela sente que a opinião dela não é tão boa, então naturalmente o que a gente vai ter aqui? Uma dificuldade de se colocar. Porque é o tipo de pessoa que não confia no próprio feeling. Então, se chega um manipulador, vamos supor que ela é casada com um manipulador,
ele manipula, diz, olha, você falou isso, você disse isso. E aí ela não consegue se colocar, não consegue dizer um não consegue dizer assim, não, eu não disse isso, não fui eu que escolhi para esse lugar. Ela não consegue, ela é tão, a sua personalidade, né, o seu jeito, ela é tão frágil que ela não consegue se colocar mesmo e dizer, não, isso daqui não fui eu, isso daqui não é desse jeito. Então ela acaba se submetendo. Ela é uma isca facílima para o manipulador. Tá vendo como as lives estão se encontrando, né? Porque é a tampa e a panela, né? O manipulador, ele gosta muito de uma pessoa dependente emocional, que ela é facilmente vulnerável, então ela é facilmente manipulável. Beleza. A gente ainda tem uma quarta característica, que é colocar o outro em primeiro lugar. Nanda, eu vou ler primeiro da Nanda e a gente fala nessa quarta característica. Isso é um traço também de uma criação, de pessoas que foi ensinada a ser assim, ou você já nasce pronto? Nanda, ótima pergunta, excelente inclusive, viu, Nanda? Que acontece? As pessoas, elas aprendem assim. Não tem nada, Nanda, que a gente nasce pronto. É tudo que a gente vai aprendendo no convívio. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai meio que selecionando. Aquilo que faz sentido na minha referência é aquilo que eu vou prestar mais atenção. Então, assim, Nanda, alguns tipos de educação são mais suscetíveis a esse tipo de personalidade, né? Esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, uma mãe que sempre fez tudo pelo filho. O filho, assim, não precisava respirar. A mãe já sabia o que ele queria, já fazia. Uma mãe que às vezes também pode ser uma mãe muito crítica, que tava ali muito assim, muito em cima. O que passa de mensagem para a criança? Você não é capaz sozinho. Então, Nanda, respondendo a sua pergunta, a gente não nasce assim e a gente pode transformar. Tudo que é aprendido, gente, a gente pode transformar sim. E aí eu vou contar no final como é que vocês vão transformar. Mas foi uma excelente pergunta, viu, Nanda? Então, uma quarta característica que a gente tem... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Simone, traz muito sofrimento mesmo. Muito. Essa dependente emocional traz muito sofrimento porque... justamente porque, assim, eu preciso tanto daquela pessoa que eu começo a ficar com muitos medos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Nada, mesmo que a sua mãe seja muito crítica, uma coisa que eu acho legal de vocês pensarem é o seguinte. Vocês podem ter aprendido uma coisa, mas vocês podem aprender um outro jeito de ser. E quando vocês eram crianças, vocês eram mais suscetíveis, né, ao que vinha dos pais. Como adultos, vocês têm mais autonomia. Então, pega a autonomia que você tem, vai buscar, assim, exemplos que te inspirem, vai buscar informações, como é o que você está fazendo exatamente agora. Isso já é um grande passo, Nanda. E é possível se transformar e muito, tá? Então a gente não precisa achar um culpado, mas a gente pode saber que veio dali, né? E a gente pode transformar tranquilamente. Então vamos fazer uma recapitulação? Porque aí quem entrou aí agora vai entendendo o que a gente está falando. A gente tá... Simone, já leio o seu. A gente está falando aqui sobre dependência emocional. E nós estamos trazendo algumas características de uma pessoa dependente emocionalmente. O que a gente já falou aqui, ó? O dependente emocional busca no outro certezas que ele não encontra nele mesmo. Então ele está sempre buscando verificar com o outro se o jeito dele tá certo, se o que ele decidiu tá ok. Uma outra característica é que são pessoas muito vulneráveis. Elas se sentem muito vulneráveis mesmo ao mundo, como se elas não pudessem se defender. Então elas sentem aí uma necessidade de ter alguém ligado a elas, né? Elas ligarem a alguém. Um terceiro ponto é a dificuldade de se colocar. Então são pessoas que têm muita dificuldade de se colocar, de verbalizar o que sentem, verbalizar o que pensam, mesmo porque muitas vezes elas nem sabem o que sentem, o que pensam. E agora a gente vai para o quarto ponto. O quarto ponto é que ela coloca sempre prioridade no outro. Primeiro é o outro. E daí eu já vou contar para vocês por que primeiro é o outro.
Primeiro é o outro porque se eu não quero perder essa pessoa, certo? Então, quanto eu puder colocar aquela pessoa como prioridade, melhor. Porque aí essa pessoa vai se sentir querida, vai se sentir amada e ela não vai me largar. Então, eu coloco... Ai, obrigada, Simone, por ter colocado aí de novo. Eu coloco aquela pessoa como prioridade e a venero. Tipo assim, o que for possível fazer pra essa pessoa ficar, eu vou fazer. Porque eu tô tão fragilizada e eu tenho tanto medo desse relacionamento acabar que eu faço de tudo pra manter essa relação. Vamos ler aqui que a Simone... Simone, esse daí foi o mesmo que você tinha escrito antes, né? Em todas as minhas relações, até amizades, Renata, eu sempre sinto essa dependência. Por mais que a pessoa me dê todo o amor do mundo, eu sempre sofro demais. Hoje, depois de muita terapia, melhorei. Simone, muito obrigada por você ter colocado aí. Inclusive, adorei aí outro... então vou voltar aqui em cima, pera só um pouquinho. Adorei que você fez um post, um comentário, né, que até virou meu post. Boa noite, Renata. Eu nunca recebi carinho de meus pais. Tive uma família que sempre me criticou sem contar. Sem contar todos os tipos de abusos, inclusive os abusos que ninguém deveria sofrer durante muito tempo. Simone, o que acontece? Que acontece, né? Acontece o seguinte, que quando a gente cresce, né, em uma família, às vezes, que não deu tanto afeto, a gente aprende que mendigar carinho é ok. A gente aprende duas coisas. Uma, que a gente não é ok, né, ou seja, que a gente é menos do que os outros e que um pouquinho que alguém te dá já é muita coisa, né? Então, talvez por causa disso você desenvolver essa dependência. Mas achei legal, Simone, uma coisa que você disse aí, é o seguinte, que de fato o dependente emocional ele vai ter várias relações em que ele vai ter uma dependência. E por que isso acontece? É porque ele se sente inseguro. Então, quando ele vê alguém que é um pouco mais forte que ele, vai lá e gruda naquela pessoa. E efetivamente causa muito sofrimento. Porque, gente, pensa assim, é como se tivesse um vazio dentro. E esse vazio você quer que o outro preenche. Só que o outro pode preencher esse vazio? Não, ninguém pode preencher esse vazio. E aí, como ninguém pode preencher esse vazio, a pessoa ela nunca está satisfeita nas relações. Ela sempre está sentindo que falta alguma coisa, né? Vou ler mais esses dois comentários e a gente passa pro quinto e última característica. Cíntia. O meu marido ficou assim comigo, dependência total, total mesmo, mas acho que foi da doença de câncer. Com certeza ele estava bem fragilizado, né, Cintia? Um quesito assim, o quesito emocional estava fragilizado, então pode ser que ele tenha desenvolvido essa dependência. Só eu cuidei dele, nem a mãe e nem a irmã, somente eu, mas amava muito. Amo. Ai, que bom, assim, a gente tem umas situações na vida que são dependências reais, em que a pessoa, ela fica dependente, às vezes emocionalmente, por uma fragilidade momentânea. O que é patológico é quando não é uma fragilidade momentânea. Imagina anos, a pessoa, assim, é uma pessoa saudável, e anos ela fica assim, ou até mesmo no caso de uma doença, mas ela tá tão fragilizada que começa a sugar as pessoas assim à sua volta. O que é ideal? O cuidador, né, quem tá cuidando, e procurar também ajuda para ele se abastecer. Senão a pessoa que tá ali solicitando essa dependência vai murchando o outro, né? A Daisy, fui dependente emocional de manipulador por anos. A terapia ajudou. Daisy, assim, a tampa é panela, igual eu tô falando pra vocês. Encaixe, sabe? Um dependente emocional encaixa com o manipulador. E aí tem a ver com essa próxima, né? A Simone tá perguntando uma coisa. A minha pergunta, Renata, por que uma família machuca, não ama, despreza tanto uma criança? Em detrimento de outros filhos. Olha, Simone, isso é muito particular de cada família, assim. Não dá pra eu responder assim. Eu teria que conhecer como é que é a história, mas muito provavelmente tem algo da história dos pais que fizeram com que eles tratassem assim os filhos, né? Não dá pra eu responder assim. Compreender a infância dos pais pode ser um dos caminhos. Então vamos lá.
Vamos continuar aqui em quais são as características de uma pessoa dependente emocional. Tô adorando que vocês estão colocando, eu acho que fica legal essa interação, né? Não fica só um monólogo aqui eu falando. Então, podem continuar compartilhando aí, que sempre que possível eu vou parar pra ler. E uma última característica que eu acho assim muito marcante no dependente emocional é os ciúmes e o controle. Então vamos lá, eu sou uma pessoa fragilizada, dependo do outro pra tudo, faço tudo pra ele não ir embora. Batata, eu vou ser uma pessoa ciumenta, mas não é uma pessoa ciumenta, assim, é uma pessoa ciumenta obcecada. Por quê? Porque eu não posso perder essa pessoa. A sensação que vocês têm que entender é que o dependente emocional ele tem a sensação que se ele perder aquela pessoa, ele perde a vida. É como se ele fosse morrer mesmo. Então, o que vocês têm que pensar é que a autoinsegurança vai trazer comportamentos obsessivos, né? Eu vou ficar obcecada naquela pessoa, né? E lógico que como consequência, brigas, discussões, e aí vira uma bola de neve, entendeu? Então, o que a gente tem? A gente tem um problemão. Quem é emocionalmente dependente, ele, por mais que ele não queira ser, ele acaba se vendo em relacionamentos em que ele faz tudo pelo outro e espera que o outro preencha um vazio que ele sente. Então agora o problema que a gente enfrenta, né, daí é porque se um vazio, a não ser que seja fome, tá, gente? Não pode ser preenchido de fora. Um vazio tem que ser preenchido de dentro. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu marido, não é ninguém de fora que vai preencher isso que te falta. Porque isso que te falta, na verdade, já existe dentro de você. Você só não descobriu ainda. Então, o que eu gostaria de dizer agora são as soluções. E dizer pra você, se você é um dependente emocional, o primeiríssimo passo é você ter a consciência. Nossa, tá demaisão. Eu realmente fico demais querendo a opinião de outras pessoas, insegura, ciumenta, tá demaisão. Então, o primeiro passo é isso. O segundo passo esse é o passo zero, né? Consciência. Tudo que é transformação, gente, a gente tem que ter consciência. O segundo passo é a gente conhecer a gente mesmo. Então, se você tá com dependência emocional, eu te pergunto, o que você gosta? Você sabe o que você gosta? Qual que é a sua música preferida? Você sabe o que é? Qual foi a última decisão que você tomou e você se orgulhou dela? Você sabe qual que foi? Então, a primeira coisa é você conhecer você mesmo. O que você sente? O que você pensa? É o primeiro ponto. Porque a partir do momento que você começa a se conhecer, começa a conhecer seus gostos, você não fica mais tão dependente do outro. Olha, pera lá, fulano pode não gostar dessa roupa, mas eu gosto. Por exemplo, meu marido odeia esse gatinho, mas eu adoro. E se eu fosse dependente emocionalmente, ele ia falar, não coloca, e eu falar, nossa, não vou colocar porque é feio e tal. Não, quando eu não sou dependente emocionalmente, eu tomo minhas próprias decisões. Então, pra dizer pra vocês, primeiro ponto, tome consciência do que tá acontecendo. Segundo ponto, conheça-te. E assim, quando eu falo isso, é de verdade. Por que você acha que terapia funciona tanto? É porque as pessoas estão conhecendo elas mesmas. Talvez você não opte por uma terapia, tudo bem, mas então separa um tempo para você se conhecer, para você ouvir o que você o que você sente, o que você pensa, o que você pensa. É muito comum os dependentes financeiros, é ótimo, né? Dependentes emocionais, saber o que o outro pensa, o que o outro acha, mas não sabe o que ele mesmo acha. Então fica essa pergunta pra você. Simone disse assim, eu não me acho ciumenta, não. Sou leve quanto a isso, mas sou bastante perfeccionista, quero tudo certo e do meu jeito. Tanto que descobri uma síndrome há 10 anos, a fibromialgia, com certeza, né?
que tem muito a ver. Então, gente, o primeiro ponto é isso. A gente começa a identificar, depois conhece você, escuta você. Isso não é em vão, é sério, isso é muito importante. E outra coisa, começa a descobrir o seu valor. O que seria isso? Seria primeiro você saber, ser humano, todo mundo erra, sabe? Todo mundo. Pode falar quem que você quiser, essa pessoa já errou. Todo mundo erra. Por quê? Porque numa decisão a gente tem 50% de chance de acertá-la, 50% de chance de não ser uma decisão tão boa assim. Então, a primeira coisa é você valorizar você. Começa a descobrir... Eu vou beber uma aguinha aqui, que a garganta tá seca, só um minutinho. Começa a descobrir o que você tem de bom. Que os dependentes emocionais sabem tudo que eles têm de ruim, né? Se eu vir para um dependente emocional e falo assim, o que você tem de ruim? Tenho isso. Aí eu viro e falo assim, o que você tem de bom? De bom? Então, veja bem, eu vou ter que ligar pra alguém, pra alguém me contar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que uma coisa que você precisa fazer é valorizar o que você faz bem. Para um minutinho aí e escreve e pensa 5 características positivas suas. Vamos lá, vocês têm aí 10 segundos. 5 características positivas suas. O que você faz de bom? Comece a enxergar o que você tem de bom, que você tem de positivo. Que todo mundo tem o lado que precisa melhorar e o lado bom. Comece a enxergar seu lado bom. Olha, o que você tem de positivo? O que você fez hoje que foi legal? O que você fez que precisa, que você precisa contar para as pessoas que foi muito legal? Foi uma comida que você faz bem? Qual comida que é? É um conselho que você deu que foi legal? Então, um terceiro ponto é você valorizar-se, valorizar o que você tem de bom. Daqui a pouquinho eu vou voltar para ler, tá bom, meninas? Kátia. E um quarto, gente, esse daqui vocês têm que escutar. Vocês sentam aí, escuta que os dependentes emocionais vão ficar assim, mas esse quarto ponto é um quarto ponto da solução e é um quarto ponto que eu preciso contar pra vocês que você precisa fazer. Se você é dependente emocional, você precisa fazer esse quarto ponto. O quarto ponto a agenda é sua. Vai, Renata, que danado de agenda é sua? É esse. É o seguinte, a sua agenda é sua. Isso significa que você não pode ficar rasgando a sua agenda toda vez que o seu companheiro tiver uma hora livre. Quantas vezes eu vi dependentes emocionais que mudavam os horários, tudo, cancelava a saída com a amiga, às vezes já vi faltar prova. Porque meu companheiro tem um horário livre, vou lá ficar com ele. Não, nada disso. Você não é prioridade? Você não tem valor? Então vamos lá, a agenda é sua. Tem um tempo pra você, tem um tempo livre pra você e às vezes o seu companheiro vai ter um tempo livre, deixa ele lá sozinho. Ele vai morrer não, nem você vai morrer. Então assim, tenha uma agenda que seja sua. Não fique flexibilizando a agenda a cada suspiro do seu companheiro que ele tem uma disponibilidade. Isso não é saudável. Não é saudável mesmo. Lógico que de vez em quando isso pode acontecer. Mas uma coisa que sempre acontece, já viram aquelas amigas? Nossa, eu marquei e aí logo desmarca. Todas as vezes desmarca. Então se todas as vezes desmarca, peraí. Pode ser que ela seja dependente emocional. Então, nada disso. A agenda é sua. Eventualmente pode acontecer, mas não é sempre. Né, Deise? Já fez muito. Nossa, eu saio correndo porque ele tá ali. Desmarcou tudo. Não é legal. Quarta dica, a agenda é sua. Quinta dica. Quinta dica é tão gostosa. Os dependentes emocionais às vezes não vão achar tão gostoso assim. Mas é muito, muito gostoso. A Nanda nem marcava, né, Nanda? Não dá, não. Josileia, eu sei que é difícil deixar ele sozinho, mas faz isso por vocês. E agora vem uma quinta dica que eu acho que vai cair muito bem com essa dica da agenda. Então, a quinta dica fique um tempo sozinha. Eu sei, quem é dependente emocional até dá uns pulinhos aí da cadeira, mas não pula não, faz isso que eu tô falando que é bom.
Você precisa de um tempo pra você, mulher. Você precisa de um tempo pra você, homem. Então, você precisa de um tempo pra conhecer você. Você precisa de um tempo pra parar e sentir, saber que vozes tem na sua cabeça. O que que você pensa, o que que você sente. Então, fique um tempo sozinha. Renata, mas coloca aí na agenda, pode pegar a agenda. Hoje em dia não tem agenda, né? Eu uso a agenda, mas só que pode pegar aí na anotação. Pode chegar aí na anotação. Arthur, eu tô vendo as mensagens, tá? Pode ficar aí na anotação de que olha, você precisa de um tempo livre e coloca um tempo livre pra você fazer nada. Você quer ficar o quê? Olhando a parede branca? Fica 1 hora olhando a parede branca, mas fica um tempo só, porque é só sozinha que você vai conseguir saber o que você sente, o que você pensa, e se segura, tá? Próxima grande decisão sua, ou pequena grande decisão sua, eu quero que você segure esses dedinhos nervosos e não fala com ninguém. Você decida por você. Ó, gente, bem, vamos fazer uma recapitulação de tudo? Vamos lá? Rapidinho a gente faz uma recapitulação para vocês fecharem assim, concretizarem esse aprendizagem. O que a gente está falando sobre dependência emocional? Eu trouxe algumas características do dependente emocional. Ele busca no outro certezas que ele não encontra nele mesmo. Ele se sente muitas vezes vulnerável. Outra característica, dificuldade de se colocar. Também o dependente emocional coloca o outro sempre em prioridade justamente para ele conseguir fazer com que essa pessoa fique. E não por acaso, são pessoas geralmente muito ciumentas e controladoras. Essa é uma dica de quem é um dependente emocional. Solução. Quais soluções? Daqui a pouco eu vou ler aí as perguntas, tá, gente? Soluções. Identificar o que está acontecendo. Em qualquer coisa de psicologia, primeira coisa, você precisa da consciência. Lembra, eu pus um post, se eu não sei o que deve ser feito, nada será feito, né? Então você primeiro precisa ter consciência do que precisa fazer. Segunda coisa, conheça-te. Escute o que você pensa, escuta o que você sente. Você precisa se conhecer, saber o que está aí dentro. Terceira coisa, valorize-se. Todo mundo erra, isso a gente já sabe, você já tá cansado de saber os seus erros, tá na hora de você saber o que você faz de bom, quais são os seus acertos. Quarta ponto é agenda. A agenda tem que ser sua, faça a sua agenda, independente se seu companheiro vai fazer X, Y e Z. E quinta e última sugestão que eu trago fique sozinha. E ficar sozinha pra você deixar um tempo mesmo seu com você. Oi, Fernando. Bem, gente, era isso a live. Eu vi que vocês fizeram umas perguntas, vou voltar aqui, vou responder. Já vou respondendo. E antes de responder as perguntas, eu quero agradecer o pessoal que respondeu o questionário que eu coloquei. Se você não respondeu o questionário, dá tempo ainda de você responder. É um questionário para eu conhecer vocês melhor. Porque o que acontece? Eu tô fazendo uma reestruturação dos posts, de tudo, e eu preciso conhecer vocês melhor pra eu saber o que vocês estão querendo que eu coloque. Então eu fiz um questionário, é só você ir lá no meu perfil, tem o link clicável, você clica lá e depois você clica no questionário como eu sou, que é pra eu conhecer vocês um pouquinho melhor, tá? Se você puder, por favor, responda, porque aí eu posso trazer material mais completo pra vocês, tá? Falaram aqui, eu adoro minha companhia, a Nanda disse. De olhar, só deitar e olhar pro teto, a Nanda quer. A Bruna disse que pra passear com as amigas, cinema, shopping, pode sim, Bruna. Eu tinha uma decisão, perguntava pra todo mundo. Hoje, estou em casa, ele liga. Digo, não vem que não estou. Me libertei. Ótimo, socorro. Tá em casa? Não. Lógico que de vez em quando a gente pode fazer isso sim, é saudável demais, né? Mas você pode dizer, olha, eu tô em casa e tô querendo um tempo assim pra eu pensar. Você vai pensar em quê, mulher? Vou pensar em nada. Vou só escutar meu pensamento. É libertador, é isso mesmo. Ótimo. Eu não sei se eu deixei passar alguma. Deise, muito obrigada, viu?
Eu não sei se eu deixei passar alguma pergunta. Se eu deixei, depois eu vou assistir de novo e eu acabo respondendo depois pra vocês, tá? Ótimo. A Daisy é ótima. Ela falou que descobriu a beleza do ser dela. Simone diz que gosta de ficar sozinha, mas todas as lembranças vêm à tona. Ei, Simone, não tem problema não. A lembrança vem, você deixa ela vir e deixa ela ir. Quando a gente não escuta os nossos pensamentos, eles ficam nos atormentando. Fazer uma fonoaudióloga cai bem, né? Atormentando. Tá, parei de falar essa palavra. Pessoas lindas, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por vocês virem a mais essa live. E na semana que vem vai ter um novo encontro. Se vocês tiverem sugestões, manda pra mim. Vi que vocês responderam lá também qual era o vídeo que vocês queriam. Vou fazer os 2 vídeos que deu empate, então vou fazer 2 vídeos pra vocês, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Chama as amigas pra assistir a live também, se fez sentido pra você, pode fazer sentido pra outra pessoa também. Gisleia, muito obrigada, viu? Obrigada, Nana. Um beijão pra vocês. Até mais.